Boa noite, meus irmãos. Nós, neste momento de reunião de oração e estudo da Palavra do Senhor, nós começaremos com uma oração de invocação ao Senhor e estarei conduzindo a igreja neste momento. Feche os teus olhos. Senhor, nós nos achegamos a Ti, diante da Tua presença. Senhor Deus, nós nos encontramos necessitados do Teu amor, necessitados da Tua graça, necessitados, ó Deus, da Tua misericórdia, e que ela se renove, Senhor Deus, a cada dia na vida dos Teus servos, da Tua igreja, tanto aqui no Jardim P, como espalhada por toda a face da terra. Pai querido, nós nos achegamos a Ti, suplicando, Senhor Deus, a Tua graça, para entendimento da Tua palavra, e assim também, Senhor Deus, para a vida devocional, a vida de oração. E nesta oração, Senhor Deus, na vida do Teu povo de oração, uma vida de súplica aos Teus, a vida que a igreja ore, Senhor Deus, e que a igreja seja movida a suplicar um pelo outro, a rogar pela vida da liderança da Tua igreja aqui no Jardim P e por toda a igreja presbiteriana, por toda a igreja de Cristo espalhada por todo esse mundo, ó Deus, pelo nosso país. Que o Senhor, ó Pai, nos molde, ó Pai, para viver segundo a Tua vontade e para, assim, agir no dia a dia, mostrando uma vida correta, uma vida digna do Senhor, uma vida que honra o Teu nome e que também, Senhor Deus, mostre o zelo pela Tua santidade. Nos conduza, Senhor Deus, nesta noite, nos dê alicerce, Senhor Deus, da Tua palavra, para que nós venhamos a ter o coração moldado segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 21, Salmo 121. Abra a sua Bíblia no Salmo 121 e eu estarei conduzindo a igreja nesta leitura. Salmo 121, os versos 1 ao verso 8. Verso 1 ao verso 8. Salmo 121. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Palavra do Senhor, bendita. E respondendo a este texto, nós cantaremos em alto e bom som o hino de número 218, Vontade Soberana. Senhor, eu sou feitura, Tu és o autor, molda e refaze todo o meu ser, segundo as normas do Teu querer. Ó meu Deus, sonda e corrige os passos meus, torna-me santo, porque Tu és, ouve os meus
cantado o hino, nós passaremos a este momento as orações, os pedidos de orações e de agradecimento. Então, separe este momento aí na sua casa para fazer essas orações, para juntos interceder pelo outro e agir nesse intuito, né, de oração pelo outro e pela igreja, pelo nosso país, pelo governo. Então, neste momento nós teremos essa oportunidade. Passados esses momentos de oração, aí, de intercessão pelo outro, de agradecimentos, eu estarei orando, intercedendo pela vida do reverendo Valmir, por este momento de estudo da palavra do Senhor, que Deus assim o ilumine. Então, oremos neste momento. Santíssimo Deus, eterno Pai, agora passamos à instrução da Tua palavra, um momento precioso para a Tua igreja, ouvir a Tua voz. Por isso, Senhor Deus, capacita o Teu servo, o conduz, ó Pai, nessa exposição, e que a Tua palavra, Senhor Deus, venha, faça a mudança, Senhor Deus, na nossa vida, para que venhamos a ouvi-la e servir ao Senhor, ó Pai, de modo correto, de modo íntegro, justo e aguardando, Senhor Deus, na viva esperança do Teu regresso. Pai querido, usa o Teu servo, anima-o, ó Pai, fortaleça e dê a ele sabedoria cada dia mais e mais vinda do Senhor, e que a dedicação, Senhor Deus, e o empenho por este momento, por esse estudo, seja, Senhor Deus, a vida cotidiana do Teu servo. Em nome de Jesus, abençoa a sua família, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo na carta de Tiago. Eu quero reler com os irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia lá no capítulo 1 de Tiago, versículos 14 e 15. 14 e 15, que nos diz assim: falando da tentação, da cobiça especificamente, ele vai dizer: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dar à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O apóstolo Paulo também vai trabalhar essa questão do salário do pecado, que é a própria morte. Bom, no nosso último encontro, vocês se lembram que eu concluí falando exatamente esse ponto aqui, como vencer a tentação. E disse para os irmãos que são podemos utilizar 3 suportes para vencermos a tentação: a oração, a fé e o esforço, a luta, com base nos textos e com base no que foi falado para os irmãos aqui também. Nós falamos sobre a questão do dilema dos desejos, e eu disse para os irmãos que há os desejos que são permitidos e os desejos que são proibidos. E tanto os permitidos quanto os proibidos exigem de nós o equilíbrio. Nós precisamos usar os desejos permitidos com equilíbrio e nós precisamos manter os proibidos sob controle, Nesse sentido, o equilíbrio também, que é controlando para não fazermos uso desses desejos que são proibidos na palavra do Senhor. Bom, na continuação aqui hoje, falando especificamente sobre a cobiça, desenvolvendo ainda essa questão, diante disso que foi falado para os irmãos aqui, que o dilema dos desejos, nós precisamos estar atentos tanto
com os desejos permitidos quanto os proibidos, significa dizer que há desejos que são benignos, né? Desejos bons, saudáveis e que devemos utilizar com equilíbrio, e há desejos malignos que devem ser mantidos sob controle, ou seja, nunca devemos realizar. E quando nós realizamos desejos, aqueles permitidos, devemos realizar de forma equilibrada, mantendo sob controle a cobiça. Aí nós vamos viver em paz com Deus e com a nossa própria consciência também. Quando deixamos de lado o domínio próprio, veja que o equilíbrio tem a ver com o domínio próprio, que Paulo fala lá na sua epístola aos Gálatas. Mas quando nós deixamos de lado o domínio próprio, aí a cobiça ela foge do controle. Nós não conseguimos mais dominar a cobiça e ela gera o pecado, né? Dá uma olhadinha nesse texto lá de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, você já deve saber até de qual esse texto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Se você achou aí, acompanhe comigo a leitura, que Paulo vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que eu já disse isso para vocês na semana passada, não é? Que a razão de nós podermos dominar a cobiça ou ter o domínio próprio é exatamente porque nós temos a assistência do Espírito Santo em nossas vidas. Então nós temos o poder do Espírito Santo operando em nós e por isso nós temos toda a condição de ter o domínio próprio, de manter a cobiça sob controle para que nós não pequemos diante do Senhor. Significa então que todos nós estamos sujeitos à cobiça. Esse é um ponto importante que Tiago revela aqui para nós nesse texto, quando ele diz que nós não podemos dizer que somos tentados por Deus, mas que cada um é tentado pela sua cobiça. Veja que está destacado aqui exatamente esse versículo, essa parte do versículo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, é o que está aí no versículo 14, né? Então, ninguém escapa a essa tentação. Todos nós estamos sujeitos a praticarmos esse pecado se não vigiarmos, se não buscarmos o poder e a direção de Deus sobre as nossas vidas. Qual é o segredo então para nós não pecarmos? É manter exatamente a cobiça sob controle em nosso coração e em nossa mente também. A cobiça ela faz parte da nossa natureza humana caída. Desde que Adão pecou, todo ser humano está sujeito à cobiça. Não se pode viver sem ela, né? Mas como crentes, como pessoas salvas, libertadas do domínio do pecado, como diz Paulo aos Romanos, escrevendo aos Romanos, então nós, nessa condição de cristãos, de salvos, nós aí podemos ter o domínio sobre ela. Por isso que ele vai dizer isso lá em Gálatas 5,16. Novamente você pode voltar lá para Gálatas 5,16. A ordem de Paulo para nós. Ele diz: andai. Ele diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências ou a concupiscência da carne. Concupiscência aqui também é a mesma ideia de cobiça, da palavra cobiça, né? É o desejo que passa a ser incontrolável, indomável, né? Você se submete a isso. Então, qual é o segredo para ter o domínio? Andar no Espírito, buscar a presença de Deus, buscar o poder de Deus, e assim nós conseguimos manter sob domínio a nossa própria cobiça. A cobiça, o que é a cobiça? Ela é o pecado, então, da falta de domínio próprio. Da falta de domínio próprio sobre os desejos pecaminosos do coração. Isso é a cobiça. Quando você é tentado
pela sua cobiça, pelo desejo pecaminoso do seu coração, você não consegue controlar e você se entrega então a ela, e ela gera o pecado, e o pecado gera a morte, como nós já vimos lá atrás. Então, qual é a régua, qual é o parâmetro, a medida pela qual nós medimos o equilíbrio dos desejos que são permitidos e pela qual também a régua nós tomamos ciência daqueles desejos que são proibidos? Quem é que determina isso? A palavra de Deus. Olha só, a Bíblia, a palavra de Deus é a régua, né? É o parâmetro pelo qual nós ficamos sabendo daquilo que nós podemos satisfazer os desejos e daquilo que nós não podemos satisfazer. Eu acho muito interessante o Salmo 119, versículo 1, que está aí no Data Show. Olha como diz o salmista: bem-aventurados, ou bem-aventurado, os irrepreensíveis no caminho do Senhor, que andam na lei do Senhor. Significa que aqueles que andam na lei do Senhor submetem os desejos do seu coração à lei de Deus, né? Está sob controle, sob a direção da palavra do Senhor, e ele próprio, nessa pessoa, ele se esforça para andar, submetendo a sua mente, os seus pensamentos e os desejos do seu coração à lei do Senhor. Ele é escravo não da sua cobiça, mas da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Olha o versículo 9 do Salmo 119. É aquela famosa pergunta que nós já conhecemos. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A resposta é: observando segundo a tua palavra. Então a palavra, ela é a régua por excelência pela qual nós devemos submeter os nossos desejos, os nossos pensamentos, e assim nós procurarmos viver se submetendo aos seus ensinamentos. Olha que oração magnífica do salmista, no mesmo Salmo 119, versículo 36 agora, ele vai dizer o seguinte: inclina-me o coração. Ele está fazendo a sua oração a Deus e ele suplica ao Senhor aqui: Senhor, inclina-me o coração aos teus testemunhos. Testemunhos aqui é a palavra de Deus, é a lei de Deus. E ele completa: e não há cobiça. Olha a consciência do salmista aqui, meus irmãos, a maturidade que ele tem. É uma pessoa, colocando no contexto de hoje, um crente que já se conhece muito bem, conhece a inclinação do seu coração, conhece o potencial da cobiça que pode levá-lo ao pecado, e aí ele se coloca diante de Deus e dizendo e suplicando a Deus: Senhor, inclina-me o coração aos teus testemunhos, à tua palavra. Aliás, essa oração você devia fazer também todos os dias, e eu também. Eu tenho orado assim também, buscado que o Senhor incline o meu coração, os meus pensamentos, à sua palavra, à sua vontade, e não à cobiça do meu coração, aos desejos que são pecaminosos do meu próprio coração. É uma oração realmente cheia de sabedoria, um pedido magnífico que ele faz e que nós devemos copiar. Nós devemos também orar a Deus assim, para que Ele nos guarde da nossa cobiça e submetamos à sua palavra. Então, toda vez que praticamos o pecado da cobiça, o que significa? Se a palavra de Deus é a régua por excelência, pela qual nós medimos os nossos desejos, toda vez que nós nos caímos, submetemos à cobiça, pecamos com o pecado da cobiça, significa que nos rebelamos contra a palavra de Deus, contra Deus e contra a sua própria palavra. Porque implica em deixar de amar a Deus para amar ao mundo, de seguir a Deus para seguir o mundo, seguir os desejos da nossa natureza caída. Eu gosto muito desse texto aqui de João, 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17, é uma exortação que ele faz a nós, a igreja de Cristo hoje. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Como crentes, nós não amamos mais o mundo. Ele vai dizer:
se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou é uma coisa ou é outra. Não existe meio termo, ficar em cima do muro. E ele vai explicar, porque tudo que há no mundo, a concupiscência, a cobiça, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, e nós homens sabemos muito bem o que é a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. É por isso que nós não podemos, João está dizendo aqui, nós não podemos amar o mundo, nem as coisas do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua cobiça, o seu desejo. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, ou seja, que se submete à sua palavra, permanece eternamente. Olha que palavra realmente de muita sabedoria, de muito ensinamento para nós. E é uma exortação nos alertando que nós não podemos amar o mundo nem as coisas que há no mundo. Então, a cobiça, os desejos pecaminosos estão incluídos nesse contexto de mundo que nós vivemos aqui. E que nós, como filhos de Deus, como crentes, nós não podemos nos submeter mais, seguindo essas coisas, apegando a essas coisas e amando a essas coisas, porque nós devemos amar a Deus. E aqui ele é muito claro: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando a cobiça gera o pecado, quando é que isso acontece? A cobiça pode conceber quando a vontade do ser humano deixa de apresentar oposição e se entrega a ela. Meu irmão e minha irmã, isso significa na prática o seguinte: quando nós somos tentados por algum desejo pecaminoso, nós, conhecedores da palavra de Deus, nós, pessoas salvas, nós, filhos de Deus, devemos lutar contra esse tipo de desejo. Se nós deixamos de lutar, se nós deixamos de nos opor a esse tipo de desejo que vem no nosso coração pela cobiça, e nos entregarmos a ele, essa cobiça gera o pecado. Nós vamos desobedecer a Deus, nós vamos cair em pecado. Então, qual é o segredo aqui? É lutarmos sempre. E eu peço que você pense um pouquinho, como é o seu viver como cristão, como uma crente. Se não é exatamente no contexto de luta, você luta desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Luta contra desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, luta contra o pecado, não é isso? Você luta contra o pecado para ter um viver de santidade, um viver agradável, um viver aprovado por Deus. Mas quando nós deixamos de lutar, deixamos de fazer oposição a esses desejos pecaminosos, à própria cobiça, aí nós caímos no erro de pecar contra o Senhor. E quando isso acontece, aí ela começa a conceber, a concepção, e o pecado se desenvolve, depois ele nasce e gera a própria morte. É interessante a visão aqui de Tiago, ele tem em mente aqui a ideia de uma mulher grávida, uma mulher que concebe e que depois dá à luz. Ele traz essa cena aqui para mostrar o que acontece com a cobiça, com os desejos pecaminosos em nosso coração e que precisamos lutar contra. Mais uma do Salmo 119, que eu aprecio muito. Agora o versículo 112. Olha o que o salmista diz na sua oração: induzo o coração a guardar os teus decretos. Isso é lutar para não pecar. Isso é lutar contra a cobiça. É você induzir o seu pensamento, a sua mente e o seu coração para se submeter aos decretos de Deus, às Escrituras, à palavra de Deus. E ele diz: para sempre até o fim. Meus irmãos, para nós obedecermos a Deus, nós precisamos lutar.
Por isso que eu falei, desde a hora que nós levantamos, acordamos, até a hora que nós vamos dormir, e muitas vezes até durante a noite, quando estamos dormindo, em nossos sonhos também, é possível que estejamos sonhando, lutando contra as coisas ruins, contra o pecado, contra o inimigo das nossas almas, da nossa vida e do nosso Deus. Então a vida do crente é uma vida de luta. Luta contra o pecado, luta contra o mundo, luta contra os desejos do seu coração e os pensamentos pecaminosos. Por isso o salmista declara: induzo o coração. É um esforço, requer um esforço grande para nós nos deixar sermos guiados pela palavra do Senhor, pelos seus ensinamentos. A vida cristã não é uma vida de tranquilidade, de facilidades, mas a nossa vida aqui neste mundo é uma vida de luta contra aquilo que não agrada o Senhor. Veja que Tiago, ele vai insistir nessa ideia de que nós devemos resistir, né? O pecado ele leva à morte, e Paulo trabalha muito bem essa ideia. Romanos 6, 23 vai falar do salário do pecado. O capítulo 7, versículo 5, peço que você abra aí na sua casa também, a sua Bíblia. Romanos capítulo 7, versículo 5, nos diz assim o apóstolo Paulo: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, a lei, a palavra de Deus, quando nós tomamos conhecimento, ela revela a cobiça que há em nosso coração e nos condena. É como se nós pegássemos nossos pecados e colocássemos sob a luz, né? Todos estão vendo. A luz é a palavra de Deus. Olha o versículo 10, ele diz: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. A lei condena, a Bíblia condena. Nos condena por causa dos nossos pecados. Versículo 13: acaso o bem se tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Portanto, meus irmãos, o pecado, é a frase que está aí, desde o seu nascimento, ele está repleto de morte. Essa foi a primeira causa, né? Quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos da presença de Deus, gerou a morte espiritual, gerou a morte física e para muitos a morte eterna também. É o que a gente vai dizer aqui na sequência. O pecado progressivamente conduz a pessoa da morte espiritual, o homem pecou e foi apartado de Deus, para a morte física. O homem foi criado para viver eternamente, mas o pecado, ele trouxe sobre o homem a morte espiritual e a morte física. E daí, aqueles que não têm a regeneração, que não têm Jesus Cristo, que não creem nele, a morte eterna. Certo? Por isso Tiago então aconselha agora o crente, a mim e a você, a resistir. O versículo 7 do capítulo 4 de Tiago, também você deve conhecer esse versículo. Tiago vai dizer assim, capítulo 4, versículo 7. É a mesma ideia do salmista lá no Salmo 119. Olha o que ele vai dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não há como você resistir ao diabo e ele fugir de vós, se você não se sujeitar a Deus. Lembra das palavras do salmista? Induz o pensamento. Lembra da oração dele? Senhor, inclina-me o coração aos teus preceitos, não a cobiça. Aqui é a mesma ideia de Tiago. Sujeitai-vos.
É a palavra de Tiago para mim e para você. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Senhor, a minha vida está aqui, a minha vida é tua. Minha vida te pertence, eu quero fazer a tua vontade, eu quero viver para a tua glória. Eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero ser um crente cada vez mais fiel. Eu quero ser um crente cada vez mais santo, mais perfeito para o Senhor. Então ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Resista à cobiça, resista ao desejo pecaminoso do seu coração. Não se entregue ao desejo, ao pensamento que não agrada a Deus. Isso ele requer de nós. Isso nós podemos e devemos fazer. É o esforço nosso, é a luta nossa. Então Tiago aconselha o crente a resistir aquilo que nos tenta, né? Através da nossa cobiça, resistir ao diabo que nos tenta através da nossa cobiça. Meus irmãos, nós somos capazes de resistir ao diabo. Como? Bom, eu já disse aqui, né? Sujeitando a Deus, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. É ter Cristo como nosso alvo, é manter os olhos fixos nele, é viver dia após dia, buscando a sua direção, buscando a sua vontade. É colocando em prática a oração do Pai Nosso, como eu lembrei aqui aos irmãos semana passada. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, é só Deus quem pode nos livrar e nos guardar desse desejo da cobiça que é tão forte e que homem nenhum, mulher nenhuma pode resistir sem Deus e se torna escravo da sua própria cobiça. O mundo faz do pecado, olha aqui, isso aqui você já sabe também, muito interessante. O mundo faz do pecado motivo de piada, motivo de riso, né? Faz piada principalmente com os pecados sexuais. Você já observou isso? Talvez no seu trabalho você veja isso constantemente, um tirando um sarro do outro por causa do pecado, coisas erradas. Acha engraçado o pecado destrói a vida, está destruindo a vida deles, e eles estão achando engraçado. Mas o pecado não deve ser tratado como algo que gera humor, que gera distração, pois ela é a causa da desgraça da humanidade, meus irmãos. O pecado separa o homem de Deus, ele fez isso. Não brinque com o pecado. Às vezes eu acho muito estranho, fazendo um parêntese aqui, abrindo meu coração, às vezes a gente observa, até entre nós mesmos, entre os nossos crentes, fazendo piadinhas com o pecado, fazendo piadinhas com a questão homossexual. Isso não pode ser grave. É só pensar o seguinte: aqueles que são homossexuais são escravos do seu pecado. Nós devemos orar por eles, ter compaixão deles. Ontem mesmo eu estava fazendo isso, me lembrei de alguém, numa situação assim, e disse: Senhor, não é possível, eu tenho que orar por essa pessoa. Como eu não fiz isso antes, depois de tanto tempo? Senhor, tem misericórdia da vida dessa pessoa. Liberta ele desta escravidão. Meus irmãos, é uma escravidão. É só você ler o capítulo 1 de Romanos lá, leia o capítulo 1 de Romanos, veja como é grave isso. Não podemos ficar fazendo piadinhas do pecado, seja ele qual for, porque o pecado destrói o ser humano, separa o homem de Deus e leva-o ao inferno. Olha só, Isaías capítulo 59, versículo 2, diz assim: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidades aqui são os pecados. Não brinque com o pecado, não brinque com a cobiça, não fique acariciando os desejos pecaminosos do seu coração, a cobiça. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, o rosto de Deus de nós, para que não nos ouça. Então, meus irmãos, essa questão do pecado, da cobiça, é realmente algo que nós devemos levar com muita seriedade
e compaixão daqueles que são escravos ainda do pecado. O pecado, além de separar o homem de Deus, ele causa sofrimento, causa tristeza, causa destruição e morte eterna aos pecadores. E você sabe disso, e eu também. Não brinquemos com o pecado. Lembre que ele é a causa da nossa luta aqui neste mundo até a volta de Jesus. Procure se conhecer a si mesmo. A primeira questão aqui, eu já estou concluindo, finalizando aqui, não brinque com o pecado. Outra coisa, não alimente a sua cobiça. Não brinque com a sua cobiça. É a nossa luta, é a minha luta. Outra coisa, induza a sua mente, faça como salmista, e o seu coração para a santidade, para a pureza, para a fidelidade a Deus através da sua palavra. Siga a palavra de Deus. Não siga o seu coração. Não siga os seus pensamentos. Ele leva você para distante de Deus. Siga a palavra do Senhor. Ore como salmista: Senhor, inclina o meu coração, inclina a minha mente e lute e se esforce para que você não seja uma vítima da sua cobiça, do seu próprio coração pecaminoso. Não faça como aquele jovem que eu já disse para vocês aqui. Queria tanto ter uma vida de santidade, de pureza. Pastor, eu não consigo, eu tenho lutado, eu tenho orado, pedido para Deus. Mas enquanto, ao mesmo tempo que orava, ele colocava os seus olhos, expunha os seus olhos a imagens de pornografia, a sites assim, a filmes assim. Aí não tem jeito, né, irmãos? Então nós precisamos entender que essa é a nossa luta e que devemos levar isso muito a sério. E outra coisa, não se esqueça jamais, Deus, quando salvou você, Ele tirou você do mundo de trevas, que vivia no pecado, para a sua santidade, para um viver santo. Esse é o nosso objetivo, desenvolver uma vida de santidade semelhante ao do Filho de Deus, o nosso Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e o faça e a faça crescer cada vez mais na santidade do nosso Senhor. Isso é o que nós precisamos e é o que nos faz bem, nos preparando para viver eternamente com Ele na sua presença santíssima. Vamos orar? Quero orar pela sua vida, agradecendo a Deus também pela sua salvação e pela sua santidade. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Obrigado, Pai eterno, obrigado, Deus Santíssimo, porque nos libertaste do domínio do pecado, das trevas, para uma vida livre da escravidão, para servir ao Senhor. Uma vida de santidade, uma vida de pureza. Pai, e ainda que de maneira imperfeita, nós já temos desfrutado desse viver assim. Ó Pai, nós somos muito gratos ao Senhor, porque o Senhor já nos deu esse privilégio de sabermos o que é um viver santo. O Senhor já nos libertou do apego ao pecado, à impureza. Senhor, essas coisas não nos satisfazem mais, mas agora, Senhor, a Tua santidade, a Tua pureza, e é por essas coisas, ó Deus, que nós lutamos, que nós nos esforçamos a cada dia. O Senhor sabe disso, é a nossa oração, é a nossa meta, é o nosso alvo. E fazemos isso porque temos o Senhor, temos o Teu Espírito, e o Senhor já nos libertou, já nos deu essa condição, e cabe-nos, ó Deus, desenvolver essa santidade, crescer, ó Deus, nessa vida de santidade cada dia mais. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja, que o Senhor purifique a mente, purifique o coração dos irmãos e irmãs, das crianças, dos jovens, adolescentes, dos adultos. Ó Pai, que a Tua igreja seja conhecida no meio onde o Senhor nos coloca, ó Deus, entre os seus vizinhos, amigos, familiares, por pessoas que são puras. Que aqueles que são incrédulos, que vivem no pecado, se envergonhem dos seus pecados ao se aproximar de cada crente, ao se relacionar com cada crente,
ao testemunhar a pureza de Deus na vida deles, na nossa vida. Que seja isso o testemunho de que o Senhor é santo, existe e requer a santidade de todos nós. Que o Senhor assim, ó Pai, supra a tua igreja, sustente a tua igreja e abençoe a tua igreja. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.